Prontos? Preparados? Então, use a lógica mais uma vez junto comigo. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, onde o próprio Jesus profere as seguintes palavras. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. Bom, se o próprio Jesus está afirmando que a carne não se aproveita para nada, isso significa que a morte desta natureza humana não iria nos vivificar, nos justificar, porque o que nos justifica, segundo Jesus, é o Espírito, ou seja, é o nascimento do Espírito, e não a morte desta natureza. Entenda. Vamos para o livro de 1 João, no capítulo 1, versículo 7, onde diz: E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bom, se o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, desta forma todo mundo já está justificado dos seus pecados. Mas vamos ver se isso realmente confere, segundo o livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8, onde diz: Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Ora, João diz que, se nós afirmarmos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Bom, se o sangue de Jesus derramado lá na cruz tivesse nos justificado do pecado, o apóstolo João não estaria afirmando que nós temos pecados. Entenda, Deus se utilizou de uma linha de raciocínio comum, que era comum entre os judeus, para abrir o nosso entendimento para algo a nível espiritual. Veja o que consta no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1 e 8. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Veja bem, vou repetir. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, não a imagem exata. Este exemplo, que o derramamento deste sangue iria nos purificar do pecado, isto é um exemplo da lei. Porque, segundo a lei, veja o que consta no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. No tempo da lei, os animais eram sacrificados. O derramamento do sangue dos animais purificava as pessoas na questão do pecado. Mas isso não era a realidade espiritual, era um exemplo que Deus estava aplicando sobre aquele povo. Porém, vem Jesus, ainda no cumprimento da lei, e oferece-se a si mesmo como sacrifício, dando a entender que este sangue, que é a morte deste homem natural, iria nos justificar do pecado. Mas isso também é uma ilustração, porque o que nos justifica do pecado não é a morte dessa natureza humana, e sim o nascimento do Espírito. Porém, o nascimento do Espírito, por sua vez, uma vez você alcançando a ressurreição dos mortos, este homem natural, a sua essência, acaba por morrer, vamos dizer assim. Veja o que consta no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 9. Então eu disse: Eis aqui, venho para fazer a Deus a tua vontade. Isto é referente à pessoa de Jesus. Eis aqui, venho para fazer a Deus a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Quando o homem natural é removido? Quando se nasce do Espírito, quando se recebe a unção do céu. Veja, o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 8. Como acima diz: sacrifício e oferta, e holocausto e ablações pelo pecado, não quisestes, nem te agrado, os quais se oferecem segundo a lei. Se Deus não se agrada de sacrifícios de oferta e ablações pelo pecado, como Jesus teria se oferecido a si mesmo como sacrifício? Se um sacrifício desta natureza não agrada a Deus, como Deus teria exigido de Jesus que Jesus sacrificasse essa natureza? Entenda. Quando Jesus ele pede para nós crucificarmos essa natureza humana, sim, porque Jesus disse: todo aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e segue-me. Porque os que são de Cristo Jesus já crucificaram a sua carne. Entenda. Não estamos falando da crucificação desta natureza humana. Isto é um exemplo humano para aqueles que não compreendem as coisas espirituais, pelo menos entenderem, pelo menos segundo a ilustração humana. Deus se utilizou de ilustrações humanas, de exemplos dentro da lei, para nos abrir o entendimento que o que mata, o que crucifica e derrama o sangue deste homem natural é o nascimento do Espírito. É a morte da essência dessa natureza pecaminosa, e não a morte da carne indo para a sepultura que irá te justificar do pecado. Assim como não foi o sangue derramado de Jesus que te justificou do pecado. Porque o que justifica a sua vida do pecado é você seguir o exemplo de Cristo, carregar a sua cruz e crucificar
essa natureza humana, tal como Jesus fez lá na cruz, simbolicamente. Acho que é mais do que suficiente para fazer você entender a realidade espiritual. Porque a lei foi apenas uma sombra daquilo que haveria de ser revelado no futuro. Jesus viveu o cumprimento da lei. E, vivendo o cumprimento da lei, ele, como um exemplo, foi crucificado lá na cruz, dando-se a entender que este sangue iria nos justificar do pecado. Mas o que nos justifica do pecado é o nascimento do Espírito através de Cristo Jesus, vivendo a realidade da graça. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.